Gente, estamos aqui com o nosso podcast, né? Silvia Boni. É uma alegria para mim poder receber aqui mais um casal de pastores que está aqui, que veio do Brasil, diretamente de Uberlândia, Minas, você imagina, e lá do queijo mineiro. E vocês vão ficar. Eu já fiquei brava com eles, não me trouxeram queijo mineiro. E ainda, além disso, eles fabricam o queijo mineiro, você imagina, e não trazer para a Itália o queijo mineiro, né? Mas amém. Então aqui eu vou ter que ir lá comer esse queijo. Amém. Gente, olha, eu quero que você que nos acompanha, que você entra aí no nossos, manda aí para alguém, né, que você conhece. Nós vamos deixar no YouTube esse podcast. Sei que vai edificar a sua vida. Também você que tem desejo de vir na Europa, quero te receber aqui, quero poder falar com você e também saber o que Deus está fazendo através da sua vida lá no Brasil ou nas nações, onde você estiver aqui já, né, na Europa, no leste europeu, né, entre em contato com a gente quer ter o prazer de poder entrevistar você e ver o que Deus está fazendo. E também já falando, para você nos acompanhar nas nossas redes aí, que logo a gente vai colocar missões na prática. Você que queira vir fazer missão na Europa, em maio estamos na nossa primeira turma do ano, para missões na prática, porque a gente até dezembro a gente tem outras turmas, né? Então, se você quer fazer nessa primeira turma aí, fica de olho que a gente vai mandar para você tudo como vai ser para você poder vir na Europa, ficar 3 meses aqui fazendo missão na prática. E vou levar você para o leste europeu para você também conhecer o trabalho da construção do orfanato lá na Bulgária e também ter a oportunidade de falar de Jesus para 40 nações na TV Bugra, que vai para 40 nações, ok? Bom, estou aqui com a Samara. Que alegria poder receber vocês aqui. Obrigada. Pastor Patrick, pastora Samara, lá de Uberlândia, gente, da terra do queijo. E é um prazer para mim receber vocês na minha casa, aqui na minha cidade. E alegria grande saber que vocês pisou aqui na minha cidade, porque eu creio, sabe? Um homem, uma mulher com identidade de Deus pisando nessa cidade, eu sei que traz a bênção para essa cidade. E aí eu vou deixar para vocês se apresentarem aí, falar do ministério de vocês, e a gente vai conversando sobre as experiências que vocês estão tendo aqui e também o que Deus está falando com vocês pela Europa, né? Porque a forma que vocês vieram, gente, é muito importante. Vocês não percam esse podcast. Vai te trazer encorajamento para que você também tome a decisão. Saia da sua parentela e venha. Amém. E aí, quem vai falar aqui primeiro? Pode ser você. Amém. Então, meu nome é Patrick, eu sou pastor na cidade de Uberlândia. A gente congrega na Seara Leste, né? Nós somos pastores lá, tem a Seara de Deus lá na cidade. A gente está à frente de um ministério lá e nós recebemos uma palavra no começo do ano, direcionando a gente para pisar na Europa, né? Entender um pouco. E a ideia nossa sempre é querer somar, né, com o que está acontecendo. E debaixo de uma direção, de uma palavra, nós estamos aqui, né? E já agradecer a Silvia por todo o suporte que ela deu pra gente aqui. Eu conversei com ela antes, né? E a gente veio, a gente foi muito bem recebido aqui. Então, que ela tá falando, venha que vocês vão experimentar do que o Senhor está fazendo aqui. Porque a ideia nossa realmente era colocar o pé na terra aqui, entender um pouco, e do lado dessa mulher de Deus aqui, a gente teve várias experiências, podemos acessar lugares, ela nos conectou com pessoas, o trabalho dela é lindo aqui, e a gente espera poder somar de alguma forma e ajudar isso a avançar, porque isso tem que se tornar gigante aqui. Amém. E alcançar muitas pessoas aqui. Amém. E aí, pastora? E a tua experiência? A gente é muito grato, né?
ao Senhor. A gente, no decorrer desse podcast, a gente vai estar falando mais com vocês a respeito da nossa conversão, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, que é rápido, mas é intenso, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Porque, na verdade, o Senhor, ele tem nos trago e ele vai revelando as coisas no processo, no meio do caminho, né? É que nem Pedro, né, andando sobre as águas. Muitas vezes a gente procura querer entender Deus, né? E o Senhor não é... A gente não entende ele por mente, por sentimentos, mas só pelo Espírito mesmo. Amém. Então, a gente coloca realmente o pé e ele coloca o chão. E é isso que a gente tem vivido aqui, né? Porque até então a gente recebeu palavra de Europa. A gente não sabia onde, né? Porque a Europa é grande, tem vários lugares. Mas o Senhor nos direcionou para a Itália. E eu vejo que não poderia ser outro lugar. Eu vejo que ele está fazendo grandes coisas, não só através das nossas vidas, porque no decorrer das pessoas que a gente foi conectando, né, que o Senhor nos conectou, que o Espírito Santo nos conectou, a gente viu histórias em comum e eu achei isso muito legal. O Senhor está trazendo mesmo um mover. Eu creio nesse avivamento mesmo sobre a Europa, sobre a Itália em específico, porque são mais pessoas que têm recebido essa palavra, né? Porque o Senhor, ele só precisa mesmo de um coração. O resto ele faz, né? Disposto e disponível, o resto ele faz. Então, é bom ver que a gente está conectado ao mesmo Espírito, que não é só sobre nós, né? Sobre ele, a gente é canal, nós somos filhos, né? Então, assim, eu fiquei feliz de ver essa semelhança, porque de tantas pessoas que a gente conectou, semelhança mesmo, o Senhor nos direcionou aqui para a Itália. Como? Eu não sei, porque se a gente for explicar também, até eu e o Patrick, como tem sido esses dias, né, é sobrenatural mesmo, ele está nos conduzindo. Então, eu vejo essas semelhanças, porque uma coisa que a gente tem que estar atento ao Espírito é isso. O Senhor, ele faz de cada jeito com cada um, né? Tem a multiforme graça de Deus. Não vai ser sempre igual, mas como é um mesmo Espírito, a gente vê semelhanças, né? E eu tenho visto, sabe, esse ajuntamento de pessoas aqui na Itália, de outras nações, né? Do Brasil também, como nós, e a gente teve a oportunidade de conhecer mais pessoas também, o Senhor soprando para essa terra. Então eu creio mesmo que grandes coisas ele está fazendo, ele fará, e eu sou grata por poder estar participando, né? Por poder estar sendo incluída naquilo que o Senhor está fazendo. Muito feliz mesmo de estar aqui. Muito. Amém. Eu penso sempre, quando alguém vem, né, para a Europa, eu estou aqui há tantos anos orando para que Deus mande, né? Eu até falo trabalhador da última hora. É importante as pessoas que Deus está trazendo, que são pessoas que Ele está falando, não é Ele, o Espírito Santo está tocando. A Itália tem sido... Eu tenho visto pessoas, não só brasileiras, até mesmo da Suíça, que é aqui do lado, né? Deus falando que tem algo aqui na Itália, né? O suíço mesmo, né? O inglês, né? E os americanos, Deus está tocando neles para vir na Itália. Eu acredito que está chegando o momento que Deus vai tocar essa nação. E para mim é uma alegria saber que é o próprio Espírito Santo que está soprando. Não é você que está querendo vir, não é a gente que está aqui precisando, pedindo alguém aí, né? Uhum. É o Espírito Santo. Isso foi uma das tem coisas acontecido que mais chamou a nossa atenção aqui, pelo menos falando de mim, é ver pessoas sendo treinadas pelo próprio Espírito. Não existe um modelo de igreja. Não. Então, isso é fantástico, porque a gente conectou com pessoas que estão sendo treinadas direto da fonte, elas estão recebendo um chamado direto do Senhor. E a gente lê a palavra e acaba que a gente entra na igreja, a gente não vê uma igreja como está ali e a gente decepciona, né? Foi o que a gente viu com pessoas, porque aquilo ali não é igreja, é religião. E a religião, ela é totalmente diferente da igreja do Senhor, né? Muitos usos e costumes, muita coisa que não está na palavra. E quando a gente vê pessoas que são treinadas direto para o Espírito... Sim, porque são pessoas aqui que estão se convertendo dentro de casa. Não é que eles estão indo para uma igreja. Isso. Mas isso também nos traz uma preocupação, porque o Brasil é o celeiro
das pessoas. O Brasil, eu sempre falei, ele está com a tocha do Espírito Santo na mão para tocar as nações. Só que eles estão ficando aí, porque é bom, é cômodo. Hoje nós temos igreja no Brasil de 10 mil pessoas. Aqui uma igreja de 20 pessoas é uma igreja grande. Você imagina, você ter 30 membros já é considerado uma igreja grande. Então, o Brasil, se ele não está abrindo o olho para isso, né? Então, o que Deus faz? Ele está tocando nas pessoas sem a necessidade de nós evangelizar. E isso é muito bom, claro, mas também a gente fica sentindo responsável. Como assim? Eu já recebi ele, por que eu não fui? Como eu contei para vocês o testemunho da Bulgária, né? Do menino que queria conhecer a árvore e toda a família foram mortas, porque no templo lá. Mas eu fiquei meses sem dormir, porque antes eu falava assim, meu Deus, cadê as pessoas que não foram? Por que as pessoas não vieram, né? Eu, como brasileira, vendo as igrejas cheias lá. Mas eu cheguei num ponto em pensar assim, peraí, onde eu estava, onde a Silvia estava, dentro de uma igreja de 3 mil membros, trabalhando tempo integral na igreja, estava bom, amada por todos ali, né? Fazendo um grande trabalho, maravilhoso, mas tinha alguém lá que queria conhecer o Deus que fez a árvore. Eu já sabia muito, mas estava ali dentro. E isso hoje é o que eu vejo aqui, Deus tocando em pessoas, né? A pedra falando, né? Então, do dia que eu ouvi esse testemunho, eu não tive mais coragem de sair daqui e voltar para o meu paraíso, o segundo paraíso, que é o Brasil, né? Para a gente estar numa comunhão maravilhosa, num culto maravilhoso, um louvor maravilhoso, uma pregação boa, todo mundo ora por você, dá uma palavra, e aqui a gente não tem isso. Mas a gente precisa entender que há vidas esperando só o que a gente já tem, não o que a gente ainda vai aprender para falar. Isso é uma coisa que me admirou em vocês. Vocês têm 4 anos de conversão, é isso? 4 anos. Gente, 4 anos de conversão e são pastores. Intensos. Isso é só o Brasil. Só o Brasil. Não existe isso em outra nação. Como? Porque entendeu e Deus tem pressa. Hoje, essa nova geração, para mim, são eles, né? E os que vão vir, vai ser tocada sim. Há uma necessidade, Deus está tendo pressa. Eu quero que você fale um pouco aí desse tempo de conversão de vocês e já entrar no ministério assim. Deixa eu só concluir o que eu estava falando, que com relação às igrejas, né? Que aqui a gente vê as pessoas sendo tocadas sozinhas, mas elas precisam de uma estrutura para que o negócio se torne algo grande, né? Sim. A gente vê pessoas que precisam entender o que é uma adoração, o que é um profético, o que seria um evangelista, né? O apostólico, né? Que é algo que a gente vem falando da restauração, né? Do Kevin, o menino que se converteu aqui, Deus falou com ele se converteu, foi liberto da cocaína, de tudo, dos vícios. É um menino que vive em jejum, em oração, dias e dias. Mas posso até falar, ele ouve Michael Jackson. Como ouve Michael Jackson? Mas o menino converteu sozinho, ele nem sabe o que é adoração, nem sabe o que é louvor. Então, você vê, e nós já sabemos isso, o que significa música, o ouvir. Então, o que nós temos que fazer com esse menino agora? Treinar ele. Quem é essa nação que está pronta? É a nossa. É isso que eu estava falando. São vocês. É isso que eu falo, né? O que a gente viu aqui é que existe uma engrenagem para se juntar e fazer a roda girar, sabe? São duas partes que eles são, igual, por exemplo, você falou do Kevin, um homem de Deus, usado por Prega Deus. Prega em Roma, no evangelismo de rua, usado, vai lá né? falar Na quem frente é do Jesus. Coliseu. Deus usa ele poderosamente, mas olha ali, o que ele está ouvindo? Nós temos essa obrigação de cuidar disso. Sim. Né? Sim. Incrível. E aí, Pode como foi responder a pergunta dela? esse aceleramento aí? Já entrar direto, assim, ô glória. Eu falo que a gente parou de racionalizar, né? Como as coisas do Espírito não são racionais, como eu tinha dito na oportunidade anterior, né, que eu falei, da gente racionalizar as coisas do Espírito. Não adianta. Se a gente for fazer isso, a gente fica
fica doido, né? Então é se render mesmo ao que ele tem pra gente, né? E essa é a nossa marca também de aceleração, né? O Espírito Santo ele tem sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Dá para perceber, né? Em 4 anos, o tempo cronológico, né? De 4 anos é pouco se a gente pensar, 4 anos. Mas enfim, a gente viveu muitas coisas. Foram 4 anos intensos, 4 anos sim debaixo de uma casa apostólica, onde a gente tem muito orgulho dos nossos líderes da nossa casa, né? Como Seara de Deus, o Patrick disse. Eu tenho certeza que a gente foi colocado... o apóstolo, um abraço aí, apóstolo Nossa, Eric. apóstolo. Lá Nossa de- profeta Bia. Meu Amém. Deus. Benção. Essa você não conheceu, mas você vai conhecer também. Vou conhecer. E eles são responsáveis deles estar hoje já com esse aceleramento. Você está vendo como é importante ter quem cuida. Sim. Tem que, porque senão iria uma outra pessoa dizer, não, daqui uns 10 anos vocês vão. Uhum. Um dia, olha, apóstolo, eu quero te conhecer pessoalmente, porque eu sei que você é um homem guiado pelo Espírito. Que só, quer dizer, para isso a gente tem que deixar todos os nossos entendimentos, nossas coisas. Se não for guiado pelo Espírito, não tem jeito. A Não gente racionalizar. quer, Isso, não é a racionalizar, razão, né? as coisas do É Espírito. pelo Espírito. Né? E aí? E então, a gente já chegou, né? É a nossa primeira e única casa até então, né? Que a gente já chegou, converteu lá, né? Nasceu de novo ali. E aí, desde então, a gente vem com muita aceleração, muita intensidade. A gente vem, assim, igual eu até falo, e eu gosto disso, e não por merecimento, mas é para glorificar o nome do Senhor mesmo, né? A respeito da nossa conversão, a respeito de tudo aquilo que a gente vem vivendo, que viveu, né? Eu pisei dentro da igreja ali, na primeira vez que a gente foi convidado, meu coração queimou ali pela presença, né? Depois, ali eu entendi que eu tinha aceitado Jesus, né? Ali eu já fui batizada no Espírito Santo, comecei a orar em língua sem nem entender muita coisa, foi mais ou menos como aqui na Europa, né? Acho que o Senhor, ele estava realmente ali me esperando para aquele tempo e me pegou, né? Porque esse aqui já foi mais... A gente todos rápidos, né? Eu e ele, porque a gente crê que a gente, como um casal, a gente é uma só carne, é um só, então não tem nenhum que vai à frente e o outro atrás, né? De mãos dadas, caminhando, e assim foi com a gente. Só que eu fui mais entregue, assim, o Senhor, o Espírito Santo me pegou mesmo ali, e ali a gente vem vivendo. Ali, aí o Patrick, rapidinho, também já me acompanhou, a gente tem ido, né? Até então eu fui algumas vezes sozinha para a igreja, porque eu queimei tudo e eu falei, ei, eu achei o meu lugar, eu quero muito que a gente serve a Deus junto, mas se você não vier, eu vou vir sozinha. Eu lembro que eu falei assim. Eu lembro perfeitamente, foram essas as palavras que saíram da minha boca. E aí ele ficou assim, né? Porque a gente não era de contexto de igreja. Não, o Patrick, então, a família dele muito católica, praticante, né? Eu já tinha a minha avó, que ela era cristã, assembleiana, então, assim, mas não tinha muito aquele convívio, contexto de igreja, não entendia nada. Mas eu ouvi falar de Jesus, né? Tive algumas vivências com ele, de cura, quando eu era criança, fui curada, né? Então, precisava de cirurgia, de repente não precisou mais, pedra nos rins que eu tinha, o Senhor me curou. Então, assim, de repente, eu falo que quando chega um tempo, o Senhor chama a gente também, né? Então, nós assim... recebemos um chamado direto. De repente, eu comecei... Direto do céu. Quando vem... Meu coração começou a queimar antes desse dia, né, que a gente foi na igreja, que eu falei que eu fui batizada pelo Espírito e tudo. Meu coração começou a queimar por algo. E eu comecei assim, tem algo para eu fazer. Não é só isso, a vida não é só isso, sabe? Do nada, assim, do nada a gente sabe que é da fonte, né? Porque ninguém me falou nada, Samara, você precisa ir, você precisa fazer nada. E eu começou algo de dentro mesmo, queimar. E eu falava com o Patrick. E ele até então não gostava do contexto, né, de igreja, até mesmo tinha muito preconceito, e aí o Senhor colocou um anjo nas nossas vidas, foi um amigo nosso, e aí ele já conectou, né, já chamou a gente para ir na igreja, e eu falei, bora, tava esperando só isso, tava esperando alguém, né, um convite. E eu comecei aí como Saulo, eu era perseguidor da igreja, Patrick eu ia para poder feito, para apontar o dedo, eu gosto de falar isso. Aí eu comecei a ler a Bíblia, que eu falei assim, eu vou achar os defeitos aqui. E achei um monte em mim. Achei um monte de defeito em mim, me apaixonei pela palavra e comecei a ter um monte de experiências com o Senhor.
Eu lembro também, eu gosto de contar lá que quando eu fui batizado no Espírito Santo, né? Eu fui batizado de uma maneira Diferente, É né? diferente, né? importante você É. falar sobre isso. Eu, Meu eu, Deus. assim, como a gente católico, né? Então, mesmo depois que eu tinha aceitado Jesus, já estava indo na igreja, eu ainda tinha aquela tradição, né? De, ao me deitar, eu rezar um Pai Nosso e rezar uma Ave Maria. E quando eu estava rezando a Ave Maria, eu fui batizado pelo Espírito Santo, ali naquele momento, sozinho em casa. Gente. E dali muita coisa mudou. E o Senhor começou a falar comigo. E eu lembro a primeira coisa, das primeiras vezes que eu estava na igreja, ele falou que eu ia ser pastor da igreja. E eu lembro de falar assim, para me ser pastor, o mundo tem que capotar um monte de vezes, tem que acontecer um monte de coisas. E ele capotou um monte de vezes, aconteceu um monte de coisa. Hoje a gente está à frente, né, de um ministério, né, que é uma ramificação Dá certo. da seara de Deus, né? E assim, nós temos colhido frutos preciosos lá. E agora estamos aqui, né, do outro lado, e a gente estamos esperando a direção do Senhor, mas o Senhor tem falado muito com a gente sobre essa terra. A gente tem apaixonado pelo que está acontecendo aqui. E a gente espera poder somar de alguma forma. Estamos esperando as direções do nosso Senhor para ver o que a gente faz. Outra coisa louca do espírito é isso. É, a gente é a primeira vez que sai do país, a gente nunca tinha saído do nosso Brasil. Lá realmente é bom, né? A gente nasceu lá, então assim, tá todo mundo lá, minha família toda lá, do Patrick, que também é minha família, a nossa família na fé, né? Porque igual o Patrick falou, hoje a gente cuida de uma igreja lá, Seara Leste, a gente é muito grato por tudo que o Senhor tem feito. Hoje nós estamos sendo usados para capacitar pessoas. Para você ver, né? O tanto que as coisas do espírito são rápidas, intensas, loucas mesmo. Claro que a gente está cada dia mais caminhando, né? Sempre tem que aprender, né? A gente não sabe de tudo, né? A gente ainda não chegou na plenitude de Cristo de jeito nenhum, então sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para melhorar, para amadurecer. Mas hoje a gente foi startado, né? Nesse tempo, nesses 4 anos, e hoje a gente está já quase 2 anos, 1 ano e pouco como pastores mesmo dessa casa lá da Seara Leste, né? Sendo usados para poder capacitar pessoas já estão sendo projetadas através da gente. Então a gente tem um amor muito grande lá. Experimentam da mesma aceleração Sim, que a gente experimentam. experimenta. Estão debaixo da Deus, mesma tem. unção nossa, Uhum. né? Então, mas o que é que eu falo? A gente não está apegado, embora ela é confortável, embora a gente está com saudade deles e tá, porque é família em Cristo mesmo. Mas o nosso maior amor é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então a gente está aqui por obediência, por amor a Ele, né? E eu até me emociono falar, porque a gente nunca saiu do país, é a primeira vez. Nunca saiu do Brasil, e a gente chegou aqui na Itália. Nós tínhamos e a uma gente, palavra. e a Nem gente, passaporte a gente não não tinha. tinha. A gente só É. tinha uma palavra e palavra rápida. A É. gente recebeu essa palavra em fevereiro É. da Europa. E a gente começou a orar e apareceu um casal, bênção na nossa vida também, que a gente está indo lá para casa deles, o Rodrigo mais a Alessandra. E encorajou a gente a vir. E eles moravam na França na época e a gente queria muito vir para a Itália e eles mudaram para a Itália. Parece que o Senhor tem preparado cada peça para poder nos colocar nos melhores lugares aqui, sabe? A gente vê a mão do Senhor sobre o que está acontecendo, porque a gente não tinha pretensão nenhuma por nós mesmos, né? Mas quando a gente colocou a mão no arado, né? Falou que a gente não ia olhar para trás mais, era realmente isso, falar toda a direção que a gente tiver do Senhor, a gente não quer temar. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, é eis-me aqui, né? Não é, ah não, lá não vou, é desconfortável, né? E não, a gente resolveu a vir, né? A gente veio meio até sem entender muito o que a gente ia fazer aqui. De repente as coisas foram se encaixando, um carro ali, leva uma pessoa ali, Sim, e as amém. coisas. E a gente vai entrando conectamos com pessoas incríveis aqui. E o que eu só queria falar é a respeito que a gente se sentiu em casa. Isso é muito doido, né? Isso é só pelo Espírito. Como pode, né, gente? É só pelo Você Espírito. nunca ter visto uma pessoa que é a família de Deus, né? É. No Espírito mesmo. Se a gente não viver no Espírito, por isso que a palavra fala, nós temos que andar no Espírito, viver no Espírito. Todo. Porque se você anda no Espírito, você não ouve o que a terra fala, mas o que os céus falam. Amém. Então, quando você chega alguém que você nunca viu, é no Espírito, é a minha família. Uhum. Nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo, parece que a gente tem até aí né, alguns favores a cumprir. Nossa, eu preciso receber eles aqui, porque
da minha família, tal, nada, né? A gente nem nunca se viu, Não. mas a gente acolhe como se fosse da mesma família. Isso é incrível. E somos, né? E me veio um sentimento muito de casa mesmo. E o Patrick, naturalmente falando, ele é muito apegado, assim, né, na família. Enfim, eu também, mas eu sou, e não de vivências, mas do espírito mesmo, eu sou mais livre. E ele já mais centrado, mais apegado, mais enraizado. E a gente, e esses dias, a gente, no cotidiano, que tem sido intenso, né? Muitas conexões, viagens, gente, a gente aqui cortou não tem Itália. tempo pra nada. E o dia passa rápido, passa né, rápido. aqui, né? Então, dentre esses compromissos todos, eu me peguei saindo do carro e me veio uma sensação muito grande de casa. Parecia que eu estava em casa, sabe? E eu falei com o Patrick, geralmente, assim, chega muito, o Senhor testifica, né, coisas, o Espírito testifica em mim, nele. Geralmente, ele fala muito comigo, eu falo com ele, e aí e o Senhor testifica. E eu falei isso com ele, e ele riu, falou, como que pode, né, tal. Parou. De repente, acho que no outro dia, ele foi e falou também. Falou assim, eu tô me sentindo em casa. E eu vejo a gente como esposo, né, marido e mulher, eu conheço ele. Então, eu vejo que ele estando à vontade aqui, realmente se sentindo em casa, é só pelo Espírito mesmo. Ela falou que foi um grande milagre que ela viu aqui, porque a gente presenciou, nós presenciamos milagres e curas aqui, né? A gente participou de onde a gente está andando nessa igreja, e diz ela que foi um grande milagre eu querer voltar. Foi. Porque ontem eu estava falando com a Silvia, né? Ela tá com os projetos pro ano que vem, e a gente falando, não, ajeita a data que a gente quer estar junto. Se tem algum mover de Cristo, igual a gente estava falando, né? A gente não deixa a gente de fora, não. A gente quer participar do que o Senhor está fazendo nessa terra, né? Onde Ele nos colocar, claro, né? Guiados pelo Espírito, né? Nós temos que aproveitar. Onde tem um fogo, a gente tem que estar lá, tem que estar atrás. Né? Isso é maravilhoso. É por isso que a gente precisa ter essa experiência sobrenatural na Terra. Isso. E sem essas experiências é muito difícil você caminhar, porque por isso que eu sempre falo, as pessoas, os crentes falam, estou numa prova. Gente, seja aprovado logo. Porque você não vai mais ficar na prova. A prova para você vai fazer e acabou, passa por ela. Mas viva o sobrenatural. Quem está vivendo o sobrenatural não tem tempo para lembrar que você tem aquele problema grave, aquela coisa, sabe? É uma entrega, você caminha. Nós estamos na terra, estamos sujeitos a tudo. Mas se a gente for ligado no Espírito, tudo funciona. Você viaja sem saber para onde você está indo. Ai, como que eu vou fazer missões? Eu falo assim, acabou esse tempo, hein? Acabou. Aquele tempo que as pessoas iam fazer missões, mas o pastor tinha que dar até a pasta de dente para ele. Não, gente. Deus falou que você vai às nações, já falou uma vez só. Agora é você que faz sua mala e pisa na nação. Isso. Dependência, entendeu? Né? Vai, porque lógico que vai ter sempre alguém na sua vida responsável pela sua vida espiritual. Você vai, como você fez com o apóstolo, né? Vocês falaram isso para ele, que vocês queriam vir, e ele aprovou. Pronto, porque é o homem que entende que a expansão do reino, né? A nossa nação é pronta para ir às nações. E eu tenho amigas minhas que têm um chamado, mas nunca nem saiu. E eu vejo que a vida delas não saiu do lugar também. Ah, não, meu filho, não sei, é por causa do meu filho. O filho está dando trabalho do mesmo jeito, o filho está, entendeu? E ela está lá. Se ela tivesse vindo, o filho, Deus quem cuida, gente. Deus dá filho para gente, família, para que ele está na direção dele. Nada pode parar o que Deus falou. Quando a palavra fala que ele te chamou antes da fundação do mundo, acabou. Você não sabia onde você ia nascer, você não sabia nada. Então, você tem que pisar no Jordão, o Jordão vai abrir. E fazer missões é isso. É isso. Pisar onde não tem nada. É colocar o pé, ele coloca o chão. Igual muita gente questionou a gente, o que vocês estão indo fazer lá? Porque a gente tem uma empresa, nós trabalhamos, além né? Disso, nós não vivemos do né? ministério, né? A gente tem uma empresa, né? Nós somos veterinários de formação. Hoje a gente está a gente mudou para um prédio novo, um prédio maior, para a nossa igreja tem poucos meses. A gente arrumou tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo perfeito. Então, assim,
qual que era o motivo? Tá muito gostosinho, Tá ficar lá bom, muito né? cômodo. Mas o Senhor não gosta de comodidade de maneira nenhuma. Ele quer expandir a mensagem, expandir a mensagem. E muitas das coisas foi que a gente viveu aqui, uma das experiências incríveis foi estar onde Paulo estava preso. E a gente olhar naquilo ali, a gente meio que envergonha, falar assim, a gente não Parece que eu entendeu. preciso me Falou, converter de isso, novo. falou, acho que a gente não entendeu o que é evangelho, onde ele escreve em Filipenses, falando pra gente se alegrar, alegre-se, alegrem-se, Dentro num de lugar uma daquele prisão que era úmido. uma É. fossa praticamente. Isso, e quem vir aqui também vai ter oportunidade de ir lá conhecer, é incrível, né? Assim, é lógico que a história não é bonita, aquele lugar, né, cheio de histórias tristes, né, Mas ali. fala com Mas a é um gente, lugar que acorda, faz a dá gente um chacoalhão isso, aí na gente. faz a gente entender que a gente precisa de meu sair Deus, do que comodismo. maravilha, mas foi tão pouco tempo. A Foi. gente queria falar mais, mas nós Queria. temos que parar aqui. Gente, olha, nos assiste, manda para outras pessoas. Nós vamos deixar aqui o contato deles. Você está aí no Brasil, está em Uberlândia, vai lá conhecê-lo. E entra também no nosso YouTube, se inscreva lá, se inscreva. Eu preciso que você dá um clique lá, ok? Amém. Eu beijo. só quero falar algo bem sim, no espírito mesmo. Para você, tá? Agora que está nos assistindo. Muitas vezes a gente tem medo de fazer para o Senhor, como que o Senhor vai me usar, como que vai ser, eu tenho tão pouco, e eu quero falar para você, e eu tenho certeza que é uma palavra do Senhor mesmo para o seu coração. 5 pães e 2 peixes foi o necessário para alimentar uma multidão, ainda sobrou. Então tenha certeza de que aquilo que está no seu coração, sendo uma semente divina, sendo do Espírito, já é o suficiente para alimentar uma multidão faminta. Então não retenha, não tenha medo, confie, dependa do Senhor. Nós não estamos aqui pisando em nada, não estamos aqui pisando em uma palavra, e a palavra do Senhor é aquilo que sustenta, é aquilo que faz, é aquilo que cria. Então faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque às vezes a gente acha que tem tão pouco, mas não temos. Temos muito. E tem uma multidão faminta, né? Para ser alcançada para Jesus, para ser transformada. Então é isso, vamos nos levantar, porque há muito para fazer. Jesus está voltando e Ele conta comigo e com você. Sim, Amém? sim. O Senhor, Ele não quer que a gente apenas ficamos seguindo Ele quer que a gente representa Ele aqui nesse lugar. E o que é um representante? É fazer o que Ele fazia enquanto Ele não está, que é esse tempo de agora, é a gente representar Ele, sim. A gente mover, igual a gente está vendo milagres aqui. E quem faz é Ele, nós somos apenas canal. Nós somos apenas... Ele isso. conta comigo e com você. Isso, é isso. Põe o pé no Jordão. Amém. Gente, um beijo, obrigada por esse momento aqui. Obrigada, um beijo para todos vocês e nos segue aí. Amém.